Próximo painel, então, é sobre carreira. Quero chamar ao palco, então, a Ana Paula, a Bia e a Mônica. Eu vou me sentar já nessa cadeira aqui. Meninas, bem-vindas. Mônica, deixa eu te dar um beijo. Tudo bem? Prazer. Bem, você, prazer é Tudo meu. ótimo. Desci na vida aqui também, na cadeira. Começou com a Tícia, Ana Carolina, agora eu também. Ó, agora nos ajustamos e começaremos o nosso debate. Eu estava aqui pensando, essas mulheres poderosas, eu estou pensando em como é que eu vou administrar a Mônica e a Bia com a Ana. Porque, assim, conhecendo a Mônica pelas redes sociais, eu sei que é uma pessoa muito comunicativa, tem muita coisa para falar. A Bia também é uma mulher com muitas experiências incríveis, fala bastante também, né, Bia? E a Ana, que é mais quietinha, mas que vai nos contar também desse importante papel dela, né? E dentro da empresa, enfim, afinal de contas, vamos falar de carreira. Vou passar o microfone aqui, então. Vamos começar com a Ana. Ana, conta um pouquinho, então, do que tu fazes na empresa, como é que foi, né, que tu chegastes na Piccadilly. Tá bem. Eu sou Ana Paula, então. Hoje eu sou a diretora administrativa e financeira, né? Apoio as meninas aí nessa dura missão de fazer as coisas darem certo, né? E, na verdade, a minha profissão de hoje, ela é uma surpresa, na verdade, para todos, inclusive para mim, né? Eu, há 15 anos atrás, eu me formei em fonoaudiologia, né? Então, sou fonoaudióloga de formação. Atuei nessa profissão por 4 anos, né? E aí, depois, já trabalhando na empresa também como fonoaudióloga, fazendo audiometrias das pessoas, talvez tenha feito em ti, Noemi, né? Enfim, e fui me desenvolvendo e crescendo e buscando mais. E aproveitando as oportunidades que surgiam, né? Então, eu sempre queria... Minha missão, eu digo, meu propósito de vida é apoiar na continuidade da história do nosso negócio e da nossa família, independente do que eu tenha que fazer para isso. Então, hoje, já fazem 7 anos que eu estou na minha função, né, de diretora administrativa e financeira. Muitos cursos, muito desenvolvimento, mentoria. Então, um desafio que eu tenho muito orgulho de hoje conseguir cumprir com sucesso. Muito legal, Ana. Bom, a gente falou aqui muito, né, da primeira geração, uma geração de homens, passar para essa terceira geração, uma geração quase que completamente feita de mulheres, né? Tu encaras muito preconceito ainda nesse mundo corporativo? Sabe, Maísa, que até a própria área que eu atuo hoje, que é uma área financeira, ela é completamente masculina, né? Mas eu posso dizer que eu nunca sofri preconceito, ou pelo menos não identifiquei nenhum momento onde isso possa ter acontecido. Então, é relacionamento com bancos, relacionamento com o mundo corporativo todo masculino, mas encaro com muita tranquilidade, realmente nunca identifiquei, assim. Eu nunca me preocupei com isso também, né? Falando em preconceito, homem e mulher, eu me lembrei do teu caso, né? Eu acho que é legal a gente trazer esse contraponto aí e tu contar um pouco da tua história. Tudo bem, gurias? E, ao mesmo tempo, dessa revolução de carreira, né? Fonoaudióloga para um ambiente corporativo. A Bia também teve uma revolução aí na vida. A própria Mônica também. Revoluçãozinha. A minha não é tão grande. Na realidade, ela vem desde a infância. E, assim como a família Piccadilly, também a gente sempre se inspira, né? Se não é o avô que fez um grande monopólio para vocês, o meu foi a minha mãe. A minha mãe sempre fez tudo em casa e não dependia de marido. Ou depois sozinha, né? De pedreiro que não faz o serviço bem feito, que não faz os reparos. Quem é que já não passou por isso? Então, a gente queria aprender como consertar a nossa casa.
Você sabe que hoje no Brasil 15 milhões de residências não tão boas? E tem um problema de saúde muito sério nessa área, não tem janela, não tem parede, é reboco mal feito. Imagina isso na saúde da pessoa, do humano. Então, quando, desde pequena, eu tinha, enfim, aspirações, eu fui trabalhar no serviço público depois de madura e vi que não tinha trabalhos que dessem dinheiro para a mulher. Só crochê e tricô, que lá no Rio Grande do Sul não é algo que traga muita remuneração. E eu pensava, por que não ensinar as mulheres a reparar a sua casa, como a minha mãe fazia? A gente fazia calçada, era tranquilo, reboco de parede. Para nós não tinha coisa de homem nem coisa de mulher. Só que aí eu me deparei com um mercado diferente, porque o homem nasce pedreiro. Você sabe que o homem acha que nasce pedreiro? Não. Ele não nasce pedreiro, a gente tem que aprender. E tem homem que não tem habilidade. E tem mulher que tem, sim, habilidades. Por que não? Né? Nem sempre. Então, essa questão de carreira sempre andou comigo. No serviço público, eu ficava furiosa porque eu não via nada para mulher. O que eu fiz? Depois de madura, tinha quase 50 anos, larguei tudo e fui inventar o primeiro trabalho. Fiz um curso de pintura predial que vieram 300 mulheres. Elas vinham de carroça, de a pé, tudo que a gente atravessava a cidade para aprender a como trabalhar no negócio e primeiro fazer o seu beneficiamento. Então, a história é muito simples. Chega a ser... Eu não entendo como é que ela chegou a se crescer tanto. Nunca imaginei, quando eu fiz um projeto pequenininho. A minha ideia, sabe o que era, de serviço social? Era transformar uma cidade. Só que a cidade nem deu bola. E aí começou a ir. Hoje a gente está abrindo portas em Londres, nos Estados Unidos, no Brasil, aqui em São Paulo. Tem o programa Vivenda, junto com o Fernando, que a gente já fez aqui. As coisas começaram a tomar outro rumo quando, na época, 13 anos atrás, a sociedade dizia que isso não era para a mulher. Absolutamente a construção civil não era. Então, foi uma guerra, o tempo inteiro ouvindo não. Eu acho que o que transgrediu a nossa história foi o sim que eu ouvi dentro de mim. E que eu trouxe depois com as mulheres, porque não é de mim mais, né? São as outras mulheres que aceitaram. De lá para cá, de 13 anos, nós já trabalhamos mais de 5 mil mulheres. Com eventos básicos, pequenos, como cimento e batom. Tu ensina a fazer um rejunte com 2 horas e ela já pode ganhar um bom dinheiro com isso. São oficinas tão simples que a gente acha que é tudo coisa de homem. Mas não é. O acabamento é nosso. Se tem força física, a gente enxerga a obra num todo. É aquele olhar de pomba que tu entra, eu quero fazer diferente. E esse é o nosso olhar. Então, a gente aposta nisso, aposta nas mulheres que passaram por nós. E hoje não tem mais aquela coisa de classe social. Todas querem saber. E a gente está muito feliz por isso. Bom, parando aqui. Bia, só conta um pouco, só uma ou duas historinhas assim de mulheres que passaram pelo cimento e batom e que, a partir dele, encontraram a sua profissão, o tamanho da transformação na vida dessas mulheres e o empoderamento delas. Primeira coisa que uma mulher faz quando ela ganha dinheiro, você sabe onde é que ela vai? No supermercado, comprar comida para levar para casa. Então, isso até hoje é o maior ganho nosso. A gente vai evidente em função disso. Quando tem dinheiro, tem comida, tu transforma. E isso nos trouxe tanta alegria que a gente seguiu. Então, a primeira que a gente encontrou foi dentro do supermercado. E a segunda não tinha dinheiro para nada mesmo. Ela tinha carroça. Lá no Sul ainda tem carroça e elas carregam, tiram lixo e vendem lixo, que é uma coisa muito nobre, mas aquele lixo era de reciclar de alimento. Sabe o que é isso? É muito triste. É assim que tu trabalha o dia inteiro, sabe, lá dar janta para as crianças. Então, hoje, a da carroça que ela está falando, que ficou famosa, as carroças estão sendo transformadas e elas vêm mostrar o carro que elas compraram. Então, é carro, bicicleta, moto, muda a história da pessoa. E outra questão também que a gente batalhou muito, que é fundamental, é assim, as mulheres comprando as casas no nome delas, que tira dos maridos. Não tinham casa, tá? Tudo casa, enfim, ruim ou que não tem acesso direito e que também está numa zona ilegal. Elas estão agora comprando a sua própria casa. Quando elas adquirem a casa delas, por mais simples que seja, vocês têm a noção do que isso vai para a família? Quem é que cuida? A sociedade pergunta, quem cuida dessa mulher? E quem são os filhos dessas mulheres que vêm? Então, a gente trabalha com muito amor, afeto, carinho para trazer. Então, por isso que elas vêm para nós contar. Olha, o que eu comprei, olha o que eu adquiri, olha o que eu fiz com o dinheiro que eu ganhei do meu trabalho. Muito lindo, né?
Mônica, talvez a tua revolução profissional, né, a tua transição, mudança de carreira, né, talvez não tenha enfrentado tanto preconceito porque tu não mudaste tanto de área, né? Mas mesmo assim houve. Como é que a gente se mantém, né, no topo, digamos assim, passando por uma revolução aí, uma mudança de carreira? Obrigada. Bem, boa tarde. Na verdade, não tem preconceito peronomútil. Tem um pouco, eu vou explicar exatamente o tipo de preconceito que eu vivi ao longo da minha carreira. Eu sou jornalista de formação e sempre trabalhei com jornalismo feminino, que foi uma das áreas da comunicação, jornalismo feminino e jornalismo impresso, que são as áreas da comunicação que mais mudaram, né, em alguns pontos, afortunadamente, em outros nem tanto, porque o jornalismo impresso, infelizmente, está dando seus últimos suspiros, né, assim, a área que eu estudei para trabalhar nela, que eu me aperfeiçoei, que eu sonhei, essa área está acabando. Então, assim, na verdade, eu sou inquieta por natureza e eu encontrei dentro de mim essa vontade de me desafiar, de revolucionar o mundo, o meu próprio mundo e o mundo ao redor, mas o mundo também me deu um empurrãozinho, falou, amiga, se não for, essa tal de revista vai acabar. E então juntei o útil ao agradável. Mas eu vivi na Glamour, que foi uma revista que eu dirigi durante 5 anos, cuja primeira edição saiu em abril de 2012. Olha quanta coisa mudou em só 7 anos. Um preconceito interessante, menor, vamos colocar assim, diante de, acho que de todos esses tão profundos, importantes e significativos que vocês contaram aqui, mas eu vivi o boom das redes sociais, né? A Glamour nasceu em 2012, o Instagram nasceu em 2011, então era aquele momento em que as redes sociais estavam transformando o mundo, a dinâmica do mundo, a percepção do mundo, a percepção do tempo, do consumo de moda e de beleza, que sempre foram áreas nas quais eu trabalhei, de maneira muito, muito, muito significativa. E a gente, acho que talvez fomos o primeiro veículo a olhar para aquilo e falar, pera, não dá mais para a gente continuar como a gente está. Não dá mais para a gente cobrir moda, beleza e assuntos femininos do jeito que a gente cobria. Porque essa mulher não está mais olhando, ela não acha a gente mais relevante, né? A revista passou a se tornar mais irrelevante para esse público leitor. Então, a gente enxergou nas redes sociais, na linguagem mais próxima, na imagem de mulher mais falível, da mulher que ri de si própria, que se coloca realmente no mesmo patamar da leitora ou da seguidora, que era uma coisa que não acontecia nas revistas na época. Né? Porque as revistas eram meio quem ditava o que era legal, o que não era legal você consumir. Quantas gerações de mulheres, desde as nossas mães, nossas avós, que liam a revista Cláudia, depois a revista Criativa, que vinha com os fascículos, essas mulheres as revistas tiveram um papel muito importante na educação, na revolução feminina. Né? Nova Cosmopolitan, que ensinou a mulher a tomar pílula, que ensinou a mulher a se libertar sexualmente. Essas revistas tiveram um papel muito importante. De repente, o mundo tinha mudado, só que as pessoas que trabalhavam nas revistas ainda não tinham recebido esse aviso. Elas ainda não tinham sacado. Então, eu fui lá e falei, pera, mudou e vamos trabalhar para esse novo mundo, para essa nova mulher que enxerga e consome o mundo de um jeito diferente. E aí fui muita vítima de preconceito, sim, de colegas minhas, outras diretoras de redação, colegas jornalistas. E aí um preconceito de mulher com outra mulher. Muito! Não um preconceito de homens para com mulheres. Porque o nosso ambiente é muito feminino. Realmente, assim, dificilmente você tinha homens ali trabalhando no dia a dia. Eu tive muito poucos homens chefes, a maior parte eram mulheres mesmo. E aí você via as mulheres, aquelas que perderam o bonde e que estavam começando a falar, gente, e agora? Mas, peraí, para onde eu vou? Não sei como é que eu faço essa mudança. Essas mulheres olhavam para o case da Glamour, se sentiam muito provavelmente incomodadas ou desafiadas, ou não sei. E essas pessoas realmente passaram a... Eu já ouvi muito de colegas minhas, assim, mas, peraí, você tem que decidir, você quer ser blogueira ou você quer ser jornalista? Como se os dois mundos... Primeiro, que usando a blogueira de maneira completamente pejorativa, coisa que não é ponto. Né? E, segundo, que... Bom, então tá. Então, se ser blogueira é realmente comunicar o meu mundo, as minhas inspirações, as minhas convicções... de um jeito que permita uma troca, que seja uma via de mão dupla, porque eu também estou aqui para aprender, e dizer para essa leitora, eu estou fazendo essa revista que você está comprando, deixa eu te explicar, eu sou a Mônica, tá? Eu tenho 39 anos, eu sou casada há 20, eu tenho um filho de 8. A gente quer saber quem está fazendo o que a gente consome. A gente quer saber. Hoje em dia, a gente não quer mais se comunicar só com marca. Né? Essa comunicação de marca
que fez muito sentido, sei lá, nos anos 80, no começo dos 90, hoje não faz mais o menor sentido. Porque a gente quer coração, a gente quer ser humano, a gente quer ser humano que falha, que é sensível, que consegue admitir os seus erros. Eu acho que é isso que toca as pessoas e que toca o mundo hoje. Assim, quanto mais falível... Sempre que eu faço as minhas entrevistas, eu quero saber se está bom. Já sei onde você acertou, onde você errou. Eu quero saber onde você errou. Eu entrevisto muita executiva agora, porque eu tenho uma coluna na revista Marie Claire. E essa coluna é justamente sobre isso. É assim, os nãos que viraram sim. Mas não é aquele não assim, romântico, que você fala assim, mas eu sei que eu tinha que passar por aquilo, porque eu aprendi muito com aquela situação. Tá bom, hoje você sabe, mas e na época? Na época você se fudeu. Na época você foi chorar no banheiro. Na época você achou que você era uma impostora, que você era uma farsa, que você não sabia fazer nada direito. Naquela época você não se sentiu dessa forma. Então, eu acho que o ser humano é tão mais interessante quanto mais ele admite ser falho e não saber nada. Que, no fundo, é isso mesmo. A gente sabe muito pouca coisa, né? É a verdade, né? Ser verdadeiro. É autêntico. E eu acho que isso tem uma coisa boa que as redes sociais também trouxeram. As redes sociais trouxeram muitas coisas boas, eu acredito nisso. Mas acho que essa autenticidade, essa comunicação verdadeira, que está cada vez mais forte nas redes sociais, né? Longe desse clichê de perfeição, de vida cor-de-rosa, que ainda tem, mas cada vez menos, graças a Deus, porque não é interessante. A gente não quer ver aquilo, que não inspira a gente, aquilo de mentira. A gente quer coisa de verdade. E acho que as redes sociais trouxeram essa vontade de consumir a autenticidade, né? Pelo menos trouxeram para mim, acredito que para muitas mulheres, porque a gente tem mais exemplos a serem seguidos, né? Moni, obrigada. Moni, como é que tu te descobriu assim uma comunicadora ali também em vídeo, já que tu vens do ambiente impresso, né? As listas da Moni são hilárias, é muito bom. Um conteúdo muito legal. Assistam, Listas da Moni. Hashtag Listas da Moni, que vocês vão ver todas. Coisa de criança, né, gente? Que pensa que hoje eu sou casada com meu ídolo de infância, que é meu marido Afonso, que fazia parte daquele grupo Dominó. Muitas são muito novinhas aqui, não sabem, né? Mas eu sou casada com meu ídolo de infância e pratiquei a minha veia comunicadora dançando muitas coreografias de Dominó que tenho em vídeo até hoje. Graças a Deus ele nunca viu, mas não precisa saber também. Mas eu tenho. Eu sempre fui muito assim. É uma coisa que nasceu assim comigo, de ser comunicativo, de gostar de gente. Eu acho que um bom jornalista nunca vai ser um jornalista nunca vai ser um bom jornalista, não gostar de gente, de história, de conversar, de olhar os olhos, de ser curioso para saber sobre a história da pessoa. E isso eu tenho, assim, independentemente de que mídia. Pode ser no impresso, pode ser no vídeo. Mas uma coisa engraçada. Vou encerrar, porque, em respeito às minhas colegas, também tem histórias interessantes para contar, óbvio. Mas o vídeo tem uma coisa que eu sempre falo que é muito legal uma grande vantagem em relação à mídia impressa, que eu passei a minha vida entrevistando celebridades e pessoas, focando mais na história das celebridades, que eram o core da glamour. E aí você pergunta e não respondem nada. Aquela pergunta, aquela coisa do media training, sabe? Que você pergunta, mas você está na praia... Oi? Alô? Aí você pergunta assim, você está na praia com os paparazzi, você não fica de saco cheio? Não, eu entendo que é o trabalho deles. Aquilo me frustrava demais. Estou dando um exemplo pequeno, mas quantas vezes eu não tinha vontade de sacudir a pessoa e falar, fala a verdade, uma verdade, né? Tipo, se mostra, porque senão fica muito chato, tudo muito igual. E aí, quando eu fui para o video show, que eu tinha um quadro no video show, eu me senti muito poderosa com uma câmera na mão, porque a não resposta se torna uma resposta, né? Então, quando você vira para a pessoa e fala, mas e aí, você tá? A gente viu que você tá, talvez ali, Cauã separou, você também, não sei, só estou jogando para o universo, tem alguma coisa? Aí a pessoa responde e fala, não posso falar. Mas já deu a resposta. Isso aconteceu algumas vezes. Então, eu, com uma câmera na mão, sempre me senti muito poderosa, porque qualquer não resposta é uma resposta. Então, eu acho que o vídeo tem muitas vantagens em relação ao impresso nesse sentido, porque comunica muito mais linguagem corporal, além de palavras, né? Não, e a câmera ali, né? Não mente, não mente, não tem como esconder. Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram na carreira de vocês? Só eu falo. Bia. Maravilha. Eu acho que até deixa um recado aqui para nós. A gente está falando aqui em trabalho, carreira. Eu acho que a gente não pode ter vergonha de errar. O maior problema é esse. A gente não pode ter só acertos. A gente só acerta se erra. Então, a gente tem que encarar isso. Eu acho que isso foi um grande problema meu. Porque eu, no começo, não podia errar. Porque são mulheres. E aí, quando uma mulher erra, todas elas erram junto. E aí, a responsabilidade passa lá.
E isso foi o maior desafio. E hoje, a gente assumir esse erro quando a gente faz uma coisa errada e dizer, não, eu errei, eu vou tentar fazer novamente, esse foi o maior aprendizado também. Porque aí tu vai lá, mesma coisa, né? Dá um exemplo, eu fiz o reboco errado, gastei mais cimento do que eu devia. Eu vou lá, olha, eu fiz errado, eu vou assumir. Eu ainda estou aprendendo, ainda estou na linguagem de aprendiz, que é o que os homens não têm quando vão na casa da gente, né? Estouram tudo, vão embora, levam o dinheiro, some e a gente fica a ver navios. Então, eu acho que isso é para todas as profissões. Eu acho e que tem uma coisa muito legal, que eu acho que assim, não tem chefe que não vá apreciar e olhar com bons olhos um funcionário que vira e fala, ó, errei, desculpa, não quero repetir, o que eu tenho que fazer diferente? Não existe um chefe que não aprecie. É a honestidade. É a honestidade. Né? É diferente você ser negligente, é diferente. Mas assim, o erro genuíno com a vontade de acertar é humano, né? O meu desafio, ele é me superar a cada dia. Então, todos os dias eu tenho o mesmo desafio, que é que cada dia eu venha a ser melhor. Quero dizer para vocês que estar aqui hoje é um desafio, porque eu odeio falar em público. Eu sou extremamente tímida. Então, todo mundo sabe disso, e as meninas ficam, vai, vai, vai. Então, eu estou aqui hoje para me superar, hoje de novo. Né? Então, eu acho que hoje eu cumpri. Eu acho que ela ganhou um troféu aqui, né, hoje. Demais. Te superou mesmo. Mônica, teu maior desafio da tua carreira? Olha, há muitos, né? Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, olhando um pouco o painel, o primeiro, que eu cheguei no finalzinho, que estava tão interessante, o segundo eu não tive a oportunidade de assistir, infelizmente, mas eu acho que o bom e velho conciliar maternidade, família e carreira. E eu digo isso porque eu acho que eu tive uma fase que eu era completamente viciada em trabalho. Tem gente que é viciada em drogas, tem gente que é... Eu tinha um vício que era trabalho. Eu precisava de... Era muito louco. Eu precisava de doses maiores de trabalho e de adrenalina, e eu só achava que eu estava sendo produtiva se a minha vida tivesse adrenalinada desse jeito. Foi uma fase... Eu acho que foi importante, né, hoje, olhando em retrocesso, que foi justamente a fase da glamour, que eu herdei um título, construí um título, conceituei um título no Brasil, muita pressão, aprendendo tudo na prática, gerindo um time de 40 pessoas. Eu nunca tinha sido gestora de gente. Então, eu acho que eu fui para um extremo muito perigoso e que, graças a Deus e a minha terapeuta, eu consegui reverter, porque eu era 100% trabalho. E aí, depois, você vive pela metade, porque é o que a Tati estava dizendo, a Ju estava dizendo, a gente não é só mãe, a gente não é só dona de casa, a gente não é só esposa, a gente não é... E o grande desafio da vida que a gente vai viver buscando é esse equilíbrio todo. Mas, por um momento da minha vida, eu fui só trabalho. Eu acho que eu consegui construir o meu legado. Foi um trabalho extremamente desafiador. Eu sempre brinco que eu acho que eu ganhei meu Oscar assim, do trabalho. Cara, foi um tesão ter feito a Glamour. Eu tenho muito orgulho de como eu construí, mas eu realmente fui negligente com a minha família. Eu realmente não fui a esposa que meu marido merecia e nem a mãe que meu filho merecia. Eu enxergo isso com muita clareza e hoje eu acho que eu consigo viver mais inteira, assim, consigo viver mais para dentro e menos para fora. Mas é a maturidade, é a experiência e é principalmente o fato de eu ter vivido aquele extremo. Então, hoje, que eles me deram todo o suporte quando eu decidi sair da revista, quando eu decidi seguir em carreira solo, eu já não saberia mais viver sem isso. Né? Então, assim, eu já não saberia mais ir para um trabalho e mergulhar como se não houvesse amanhã. Então, hoje, eu já não conseguiria. Hoje, eu realmente precisaria encontrar um trabalho que me proporcionasse um equilíbrio. Mas eu já fui a louca que achava e falava para os meus funcionários, para as pessoas que trabalhavam comigo, falava, olha, se você se dedicar das 9 às 6, você não vai conseguir atingir, você não vai conseguir fazer um trabalho excelente, você vai conseguir fazer um trabalho bom. Você quer fazer um trabalho bom? Não, a gente está aqui fazendo um trabalho excelente. Eu era essa pessoa. Eu continuo achando que dedicação e paixão e entrega são importantes para você sair do bom e atingir o excelente. Mas eu também acho que, sem equilíbrio, hoje em dia, eu realmente olho e me via naquela época completamente doente. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito mais inteira, muito mais equilibrada na medida do possível, né? Porque eu sou assim, essa pessoa cheia de rompantes, mas a minha terapeuta sempre diz uma coisa muito linda, que é assim, fama, dinheiro, status, eles alimentam,
eles tornam a vida legal. Quem não quer ser famoso? Quem não quer ter dinheiro para comprar o que quer? Não vamos dizer que isso não é legal, não vamos demonizar o dinheiro, porque é muito legal ganhar dinheiro e comprar as coisas. Mas eles não nutrem. Eles alimentam, mas eles não nutrem. O que nutre de verdade é família, amor, filho, amizades, você ter uma vida social, você ter uma vida equilibrada. Isso é o que nutre. Então, hoje, eu acho que eu estou muito mais perto disso do que jamais estive. E bem nutrida. Tô bem nutridinha, ó. Até o povo dizendo que eu estou grávida nas redes sociais. Eu não estou grávida. Eu falo, gente, engordei um pouquinho. O pessoal não perdoa, né? Não quis falar isso. Não, você não quis mesmo. É que eu estou traumatizada com essas mensagens que eu tenho recebido. Queridos. Viu? Quer ser famosa? Olha aí. E olha que seria apenas o meu segundo. Estou longe do case do set da nossa amiga ali. Gente, vamos abrir para perguntas. Quem tem perguntas? Bia, essa é para você. É uma historinha que eu tenho sobre a sua profissão, a sua escolha. Eu tive que sair de São Paulo, eu sou de Santa Catarina, e fui para lá uma época e não tinha o que fazer, uma cidade pequena no interior, em Caçador. E eu falei, o que eu vou fazer? Aí, não tinha emprego também, porque é uma cidade pequena, só quem é conhecido. Aí eu fui para o Cine, me inscrever nos cursos. Você deve conhecer muito bem que no Sul tem o Cine. E quando eu cheguei lá, o que eu me inscrevi? Pedreiro. Fiz pedreiro, encanador, eletricista, azulejista. E quando eu entrei na classe, só homens, a única mulher, eu tenho o título, a primeira mulher a se formar em construção civil em Santa Catarina. O professor virou para mim e falou, mas eu não sei, desculpem agora o que eu vou falar. Eu não sei como lidar com você. Eu falei, professor, o que você está vendo diferente? São as bolas? A sua está embaixo, a minha está em cima. Só. Eu precisava contar isso. Eu queria ver a cara desse professor. Eu queria ver a cara desse professor. No final do curso, como é que ele se deu ali? Como é que ele... Todos ficaram... Imagina no Sul você falar uma coisa dessa, né? Eu falei, a nossa diferença é só as bolas. É a mesma coisa que eu falo, a maioria que eu sei que vem de ônibus, quando você entra no ônibus, tem um indivíduo sentado com as pernas abertas. Aí eu falo, menino, a sua bola está atrapalhando, a minha também. E abro os braços. Tá, obrigada. Como você chama? Como você chama? Rose. E a Rose, ela não está nem piscando, que eu vi que ela está acompanhando o papo, ela está super atenta. Compenetradíssima em todos os bate-papos. Muito obrigada pela participação, Rose. Parabéns, porque realmente é muito difícil entrar numa turma só de homens. A gente já viu cada assunto sério acontecendo. Parabéns. Só tem a minha idade, viu? Que legal. Juntas aí. As guerreiras. Que bom. Olha aí. Achem lá o cimento e batom. Demais. Perguntas? Ops. Eu tenho uma pergunta em relação à carreira, né? Como que vocês enxergam as empresas, né, que não dão oportunidade às mulheres de chegar lá no topo, de serem gestoras, né? Porque a gente sabe assim, né, que está tudo muito mudado, mas isso não muda. Então eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação a isso, a falta de oportunidade dessas empresas. Sim, Obrigada. A nossa empresa hoje, a gente tem um total de 2.900 pessoas trabalhando com a gente. Dessas 2.900, 1.800 são mulheres. Isso representa 61%. Obrigada. Da nossa mão de obra hoje. E aí a gente está aqui para mostrar que as mulheres podem, né? Somos 3 mulheres aqui, a presidente, a vice-presidente, a financeira, enfim. Então, a gente pode, sim. Eu acho que as empresas que não dão essas oportunidades é porque não têm o conhecimento da capacidade feminina, né? Eu acho que a gente tem muito disso hoje. A mulher tem esse lado mais humano, aguçado, esse feeling que a Ana Carolina comentou antes, né? Então, eu acho que isso faz muito a diferença. E empresas onde a gente precisa ser mais metódico, mais técnico,
realmente as coisas não vão chegar. Mas hoje as empresas precisam se relacionar com os seus consumidores, com as pessoas. E aí as mulheres entram, né? Porque a mulher sabe disso, a mulher sabe de relacionamento, sabe como construir valor nisso. Então, eu acho que a partir do momento em que essa chave virar, as mulheres com certeza vão ter muito mais oportunidades. O que eu posso contribuir é o seguinte para ti, da nossa parte, né? Falando em construção civil. Quando a gente começou, enfim, faltava a gente pagar o empresário para receber as mulheres para entrar numa obra. Até porque foi feito assim para pequenos concertos e a pessoa... Nós temos um problema de creche muito sério no Brasil, que eu estou levantando muito isso, né? As mulheres precisam trabalhar, não tem com quem deixar a criança, e aí as creches abrem 7 horas e, quando é verão, fecha 2 meses, né? Aí a primeira a ir para a rua nas empresas são as mulheres, porque não tem creche. Como é que ela vai deixar com quem? Então, a gente fez esse pequeno projeto, né, que daria para ela ter condições na hora que ela pudesse utilizar o serviço, que ela precisasse utilizar o serviço. Indo para a construtora, hoje, naquela época ninguém queria. Hoje, tem uma construtora nos pagando um salário para que elas entrem e aprendam e façam o trabalho. Então, a gente já dá aula dentro da obra. Já mudou, inclusive, o olhar das arquitetas e engenheiras, que era muito complicado isso. Como é que tu vai ter mulher dentro da obra? Porque a situação é tão séria que elas não podem ficar de costa. No começo, lá, não podia ficar de costa, porque os homens vinham e agarravam. Hoje mudou total isso. Vocês imaginem o que a gente já não passou, então, né, por causa de segurança, todo o aspecto. Mas hoje as mulheres estão participando, mas está vindo muita engenheira. Hoje tem 50%, quando eu vou nas universidades falar, já é 50% homens e 50% mulheres que estão nos campos. Isso é lindo de ver. Então, acho que isso, aos poucos, vai mudando. Fora os outros países, lá é uma loucura o sucesso. E aqui no Brasil, não. A gente nem tem apoio, a gente tem muito mais apoio internacional do que nacional. No Rio Grande do Sul, a gente tem o apoio de uma loja... Eu estou falando, me cortem. Uma loja que, sabe o que a gente faz? Um dia a gente fica na aula teórica, dentro da sala, aprendendo cimento e batom. Hidráulica, elétrica, cerâmica e pintura de parede. Aí a gente seleciona 25 que precisam trabalhar. No outro dia, a gente vai pintar uma instituição. E daí elas ganham capacete cor-de-rosa, tudo cor-de-rosa. E se ali começa um pequeno mercado empreendedor. E assim a gente vai para as cidades. Quer dizer, as empresas hoje têm um outro olhar. Mas isso muito pouco tempo para cá. E a situação que está no país, a gente não sabe o que vem por aí. Mas que está mudando, já está. Muito bom. Não, eu vou só complementar o que ela disse, que eu acho que realmente somos muito privilegiadas de estarmos vivendo numa época e sendo testemunhas oculares e ativas dessa mudança, dessa revolução, mais que mudança, que está acontecendo no mercado de trabalho e também no que concerne à diversidade, à inclusão social de raça, cor, gênero, idade. Então, a gente está vivendo isso no nosso mundo e isso é muito interessante de observar. Como, inclusive, as redes sociais, né, que são uma mídia extremamente democrática, qualquer um pode entrar, qualquer um tem voz, qualquer um pode disseminar suas causas. Como as redes sociais ajudaram e vêm ajudando a dar voz para as mulheres, para minorias, e para pressionar as empresas e as instituições a também terem um papel ativo nessa história, né? Tanto as agências de publicidade, que são empresas de comunicação, que não costumavam mostrar mulheres e negros e minorias em papéis de destaque na publicidade, estão revendo isso. Então, assim, as redes sociais ajudam a gente também a espalhar essa voz de maneira democrática e é isso, dar voz para essas causas e, efetivamente, mudar o mundo. A gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Isso é cidadania, isso é a mulher participar. Independente, as diferenças só complementam. Todas as diferenças são necessárias para que a gente construa um rumo diferente. Claro. Então, por isso que as redes sociais vieram muito. Nós não teríamos hoje o que somos em função sem a rede social. Olha que legal. Porque olha o trabalho, a Piccadilly nos chamando para fazer aquele trabalho lindo que é, daquela construção de caminhadas Piccadilly. Quer dizer, que empresa, eu achei bárbaro, fantástico. E agora continuar com reflexões... sensacional. São os caminhos que a gente leva, né? Yes. Atrapalhei, mas a gente fala, não, você complementou o raciocínio, está perfeito. Sororidade, está perfeito. Não. Arrasou. Viu? É isso aí, bem isso. Eu disse, né, que seria... Viu só, Ana? O universo conspira. Gente, nós ficaríamos aqui horas e horas, muito tempo falando, né? Muito bom ouvir tanta gente talentosa,
criativa, pessoas que realmente assim transcendem aí e fazem um mundo melhor, a diferença na vida de outras pessoas, né? Então eu quero agradecer, Mônica. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Seus olhos são a coisa mais inacreditável que eu já vi na minha vida. Eu tinha que falar isso. Vocês viram os olhos dessa mulher? Ela inteira, mas os olhos também. Obrigada, gente. Foi um prazer. Piccadilly, que honra estar aqui falando de um evento tão especial. Uma empresa que realmente não fica só na teoria, mas que leva para a prática todas as iniciativas. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Bia, obrigada, meninas. Obrigada, estou honrada e orgulhosa de ter uma empresa tão linda no Rio Grande do Sul. Puxa vida, parabéns. Obrigada. Gaúchas orgulhosas aqui, né, Bia? Bom, gente, muito obrigada aos nossos painelistas. Quero agradecer também a presença de todos e quero convidar vocês para celebrar, então, né, este nosso momento no dia de hoje. A gente vai ter um coquetel aqui especial para a gente, também vamos ter um jantarzinho volante ali. Quero que vocês também aproveitem para experimentar os calçados Piccadilly. Sigam lá, @calçadospiccadilly. Inscrevam-se no canal da Piccadilly também, acompanhem a websérie Caminhadas Piccadilly para a gente continuar refletindo muito sobre o que há também dentro de nós. Certo? Muito obrigada, gente. Um grande beijo.